Olá, como é que vocês estão? Ó, tem tanta coisa que eu preciso explicar nesse vídeo, né? A primeira delas é a minha aparência. Me desculpem fazer vocês terem que levar com isso daqui, mas aposta é aposta e compromisso e comprometimento é comprometimento. Falei para Fred Caldeira que se eu fosse cobrir Manchester United e Bayern de Munique com ele na próxima semana, eu iria deixar o bigode em homenagem a ele, que manda naquilo tudo lá, e iríamos fazer uma dupla de bigoletas nessa cobertura. E eu vou estar em Old Trafford na próxima semana. Eu, Carolina Albuquerque e Fred Caldeira. Portanto, o bigode vai nesse sentido. Por mais que eu esteja parecendo, não sei, um taxista lusitano dos anos 80, com todo respeito aos taxistas, estilosos demais, mas é isso que temos para hoje. E o que temos para hoje também, meus caros, é uma goleada histórica e um vexame histórico do Bayern de Munique em Frankfurt. 5-1 para o Eintracht Frankfurt para cima dos bávaros, algo que não é inédito, a gente vai falar disso nesse vídeo aqui, não é novo. Recentemente o Bayern já tomou de 5 do Borussia Mönchengladbach e do próprio Eintracht Frankfurt, mas levanta tanta poeira, tantas dúvidas na cabeça do torcedor e também deveria ou deve levantar realmente na cabeça da diretoria muita coisa para o futuro dessa temporada. E aí eu coloquei na thumbnail aí se o Thomas Tuchel deve ou não continuar no comando técnico do Bayern de Munique nessa temporada. E eu acho justo a gente levantar isso, vou dar minha opinião, não vou me esquivar, porque para o Bayern de Munique perder de 5-1 para alguém, o terremoto tem que acontecer, meu irmão. Não tem essa conversinha, é normal. O time estava jogando sem brilho, sem muita vontade, sem muita faca nos dentes. 5-1 o Bayern de Munique não pode tomar de ninguém. De ninguém. Essa é uma verdade e o torcedor bávaro sabe disso. Portanto, eu quero os comentários de vocês nesse vídeo aí, o que vocês acharam da goleada, se vocês acham que Tuchel deve continuar e ficar, e digam o porquê, né? No respeito, na bola, a gente vai trocando essa ideia. Quero também likezinho de vocês, comentários sobre o meu bigode também vale, desculpa novamente, e quero inscritos no canal. Então compartilhem esse vídeo, torcedor bávaro, que a gente vai falar de Bayern de Munique. A ideia do vídeo de hoje era falar também do jogo que está rolando agora, está ali na TV passando, o Borussia Dortmund e RB Leipzig. Mas não tem como ser diferente, eu tenho que fazer um vídeo só sobre o 5-1. Talvez faça um vídeo depois sobre a partida. Vamos ver se a patroa aqui não me perturba tanto, que amanhã eu já viajo para Manchester. Bora lá, gente. Dá para escolher vários nomes, né, para chamar esse resultado. Vexame, atropelo, amasso, como eu disse, uma parada histórica para o clube. Foi isso que o Eintracht Frankfurt fez com o Bayern de Munique. E tem várias performances do Bayern de Munique nessa temporada que a gente tem alertado aqui no canal que são abaixo, especialmente durante a partida. Aquele negócio de ligar e desligar, ligar e desligar. O Bayern é isso. É uma criança de 5 anos mexendo no interruptor. A gente não sabe quando o time vai estar ligado e quando vai amassar o adversário ou quando vai ser amassado. Só que o 5-1 reflete não só o ligar e desligar, mas sim uma apatia, uma falta de fome, uma falta de vontade, uma falta de compromisso que assusta, cara. Porque nós não estamos falando de um campeonato que o Bayern de Munique está passeando, está nadando de braçada, cara. É um campeonato que o Bayern de Munique não pode vacilar, não pode perder ponto, porque o Bayer Leverkusen é um adversário de respeito. Você tem outros atrás que ainda podem fazer alguma graça nessa temporada. Estou falando de RB Leipzig, estou falando do próprio Borussia Dortmund, mas especialmente na batalha, no duelo com o Bayer Leverkusen, não dá para você entrar apático da maneira que o Bayern de Munique entrou. E aí tem muitos erros individuais na partida, e a gente vai falar sobre eles, mas há também um descompasso coletivo que beira ao inexplicável, cara. Será que não tem ninguém dentro de campo para falar, gente, acorda aí? Não dá para
para jogar dessa forma, não dá para ser apático desse jeito, num jogo que vale tanto, fora de casa. Essa falta de fome, depois do jogo, foi relatada, inclusive, pelo Thomas Tuchel nas entrevistas pós-jogo, né? Que o time não teve vontade, e ele se inclui nisso, é verdade, ele não fala só do time, mas ele se inclui nisso. O time não teve vontade suficiente para ganhar um jogo de Bundesliga fora de casa. Contra um Eintracht Frankfurt, que nós não estamos falando de um time que está acelerando na temporada, voando, vinha de 4 derrotas seguidas, vinha de uma eliminação para o Saarbrücken. Ah, o Saarbrücken. Na Pokal, cara, na Copa da Alemanha. Então, assim, o torcedor tem todo o direito de estar indignado. Foi a pior exibição do Bayern de Munique em muito tempo. Na temporada nem se fala, mas em muito tempo. As exibições individuais da defesa, especialmente do sistema defensivo, elas foram piores do que as do sistema ofensivo, que também foram abaixo. Mas aí nós estamos falando de erros individuais de Kimmich, Kim Min-jae, Upamecano, Mazraoui, Davis, enfim, todos eles cometeram erros individuais que resultaram nos 5 gols aí do Eintracht Frankfurt. E aí, quando todo mundo comete erro individual, meu irmão, não dá para você falar que o erro é individual. Alguma coisa tá na cabeça dos caras, tá no coletivo. E lá na frente, não era o dia do Sané, muito abaixo do que a gente está acostumado nessa temporada. Aliás, é um dos poucos que tem uma constância na temporada que a gente sempre elogia aqui. E também o Harry Kane não estava no dia dele. Perdeu algumas oportunidades, não tão claras assim, para a gente falar, poxa, foi por causa do Harry Kane que o time perdeu, mas não estava no dia do Harry Kane, e que é um dos caras que tem essa constância também na temporada, né? 18 gols em 13 jogos pela Bundesliga, artilheiro da competição, não dá para reclamar. Agora, realmente, o coletivo e o individual foram péssimos nessa partida. Na conta do Thomas Tuchel, já para a gente iniciar, vai a escalação, né? Dando um passinho atrás. Eu acho que é muito problemático quando você deixa um jogador como Thomas Müller, pelo que ele representa para o time, pelo posicionamento dele e pela posição que você precisa dentro de campo, que é atrás do centroavante, em colocar no lugar o Choupo-Moting. É muito estranho. Primeiro, que o Choupo-Moting é muito mais na posição do Harry Kane, muito mais um finalizador, muito mais um cara que vai brigar ali dentro da área, muito mais um cara que vai brigar na bola aérea ofensiva, talvez defensiva, mas nem foi o caso nesse jogo, do que propriamente um jogador para jogar atrás do centroavante. Ele não tem essa característica de desenvolver em aproximação, né? De 2-1, de toque rápido, de inteligência, para que a bola chegue ali na zona de finalização com mais qualidade. Ele não tem o passe vertical de número 10, ele não tem nada disso. Ele é um jogador com outro tipo de característica, acho que até bom para o plantel, mas um jogador para um segundo tempo, quando você tem todo mundo à disposição, ainda mais com o Thomas Müller na reserva. Não tem muita explicação isso, a não ser que ou tem algum atrito ali dentro que a gente não sabe, ou tá treinando muito mal, o que eu não acho que é o caso, porque o Thomas Müller é um jogador extremamente experiente, extremamente inteligente e que no jogo de aproximação ali com o Harry Kane poderia formar uma dupla muito, muito interessante quando o Musiala não está disponível. O Musiala estava no banco porque está voltando de lesão, inclusive voltou no jogo de hoje, mas enfim, ainda não está 100%. Então, quando o Musiala não está disponível, o Thomas Müller tem que ser titular e não o Choupo-Moting. Essa é a grande crítica na escalação. Depois disso, óbvio que quando o time inteiro vai mal, o técnico tem sua parcela de culpa e as performances do Bayern de Munique nessa temporada não têm agradado tanto assim a torcida. Então, óbvio que vai na conta do Thomas Tuchel. Mas não é só na conta dele que a gente tem que colocar essa, né, rapaziada? Não é só na conta dele. Todos esses erros individuais que eu citei aqui, eles precisam também ter os jogadores assumindo. Depois do jogo, o único que parou para dar entrevista foi o Thomas Müller, que saiu do banco de reservas. Inclusive, contemporizou, deu um discurso de líder, falou que no próximo jogo o time já vai ter que reagir, porque não é possível perder de 5-1 da forma que perdeu, assim como foi na eliminação da Pokal contra o Saarbrücken. Aliás, o que coloca em dúvida
todo o trabalho do Thomas Tuchel desde que ele assumiu, na temporada passada, muitas performances abaixo do esperado, eliminação na Pokal para um time da terceira divisão, o Saarbrücken, que acabou eliminando também o Eintracht Frankfurt, performances abaixo do esperado na Bundesliga nessa temporada, na própria Liga dos Campeões da Europa também não tem sido aquele rolo compressor que a galera quer que seja, não está conseguindo de alguma forma equilibrar os caras mentalmente dentro de campo. Acho que o Upamecano talvez seja a personificação do que eu estou falando. O Upamecano é um jogador que tem talento, é um zagueiro muito forte fisicamente, que também tem boa saída de jogo, que faz boas partidas, mas quando ele entra num buraco negro dentro do jogo, seja por conta de um erro dele ou do próprio time que você vê que estava perdido hoje defensivamente, especialmente na primeira etapa, que tomou o 3-0, ele não consegue voltar, né? Ele continua errando e prejudicando mais. Isso tem a ver com o mental do cara. Já tinha sido assim na temporada passada contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa. Entrou num buraco e não sai mais. E aí, não só ele, né? Tanto que o Thomas Tuchel tem que mexeu bem nos laterais no meio tempo, né? O Kimmich até fez o 3-1, deu uma esperança que o time poderia voltar melhor. Ele colocou o Rafael Guerreiro e o Laimer, tirou o Davies e o Mazraoui, jogo desastroso dos dois também. Mas aí depois o time entrou num buraco novamente, muito por conta da performance coletiva, né? Individual mal de muita gente e coletivamente também muito mal. Bom, o que acontece agora? Tem um jogo em Old Trafford contra o Manchester United, o time já está classificado em primeiro lugar da Liga dos Campeões, mas botou na cabeça dos caras agora que precisa dar uma resposta imediata. Como eu disse, o Bayern de Munique não pode perder de 5-1 de ninguém. E quem pode pagar o pato é o Manchester United, que está desesperado precisando de uma vitória. O time vai ter que ligar novamente. Quando foi eliminado para o Saarbrücken, no jogo seguinte contra o Borussia Dortmund, deu uma resposta. Talvez dê uma resposta semana que vem novamente. E o pior, olhando para a tabela de classificação da Bundesliga, amanhã joga o Bayer Leverkusen. Pode abrir 6 pontos na tabela. O Bayern de Munique tem um jogo a menos, é verdade, por conta da neve. Lá não teve o jogo na Allianz Arena contra o Union Berlin. Mas mesmo assim, você já vê um time abrir 6 pontos na tabela. E esse campeonato vai ser decidido aqui, ó. Porque o Bayer Leverkusen é muito bom time e tem um excelente treinador. Agora, vamos à minha opinião sobre se o Tuchel deve continuar ou não. Eu não mandaria embora agora. Porque eu não tenho a certeza que muita gente fala, manda embora, como aconteceu em 2019, quando perdeu de 5-1 para o Eintracht Frankfurt e o Niko Kovac foi mandado embora, o Hans Flick assumiu e o Bayern de Munique ganhou tudo. Mas eu não tenho a certeza com esse time se o Hans Flick, depois do que ele fez dentro da seleção da Alemanha, vai chegar e vai resolver o problema. Eu não tenho essa certeza. E eu acho que muita gente também não tem. Então, será que mandar o cara embora agora não seria mais prejudicial, dependendo do cara que você vai trazer novamente? Pode atrapalhar ainda mais o andamento, um novo treinador, com novas ideias, querendo implementar as coisas. Isso demora tempo. Normalmente, a regra não é o que aconteceu em 2019, 2020. Normalmente é o que aconteceu com o Nagelsmann, quando ele foi mandado embora e trouxeram o Tuchel. Né? Não dá tempo para o cara implementar as paradas dele, ainda mais o Nagelsmann indo bem, naquela loucura coletiva da direção. Então, assim, mandar o Tuchel embora agora talvez não seja a melhor solução. Até porque, se eu sou o Bayern de Munique, vendo essas performances, independentemente do que aconteça na temporada, eu olho para frente e tento buscar o Xabi Alonso na próxima temporada. Isso sim, isso eu estou totalmente de acordo. Vai trazer quem? Vai desaposentar o vovô Jupp? Heinkes? Não sei. Não sei se é a melhor opção. Eu não mandaria embora hoje. Vamos ver o que vai acontecer no jogo do meio da semana. Está estranho o ambiente. Vamos ver se tem a ver também com os jogadores não gostando de algumas coisas do trabalho do Tuchel. E se ele perde o grupo, aí sim não tem o que fazer. Mas isso quem tem que tomar atitude é a direção do Bayern de Munique. E muito se fala do Salihamidzic do ano passado, dois malucos também nesse sentido do que fizeram, mas nessa temporada a gente tem que ver que o Rainer
é o grande responsável, né? O presidente Herbert Reiner é o grande responsável por tudo que está acontecendo. E tem que também ser cobrado. O Bayern de Munique não é um time confiável. Eu sinto muito dizer isso para o torcedor, mas acho que o torcedor sente a mesma coisa. Não é um time confiável nessa temporada. Tem um dos melhores plantéis, é verdade, do mundo. Acho que dos três aí, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. A gente pode falar em termos de plantéis, de plantel, tem muita qualidade, mas é um time que não inspira confiança. E é uma pena, porque tem condições para brigar tanto pela Bundesliga, isso é óbvio, mas também por Liga dos Campeões da Europa. Vamos esperar. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque recentemente tivemos uma demissão no meio da temporada e mais um pouquinho mais atrás ainda, tivemos a demissão do Niko Kovac. Então, quando se trata de Bayern de Munique, ultimamente, muita coisa pode acontecer. Meus caros, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.